Bem-vindos ao Deus, Bíblia e a Ciência. Hoje, mais uma vez, com Gerson Pereira. Tudo bem, Gerson? Tudo bem. Vamos continuar, então, o estudo aí, a conversa. A trajetória está muito boa, né? E hoje a gente vai falar sobre amor fraternal. A gente vai falar sobre uma igreja que teve que mostrar isso num momento muito importante do cristianismo, chamado Filadélfia, né? Exatamente. Filadélfia, aliás, é uma palavra grega que significa amor fraternal. E ela tem a ver com a dedicação da cidade que foi feita de uma pessoa para outra e que não é o que interessa a lição que tirar, mas como a palavra faz referência à ocasião, o clima, então é bom a gente lembrar, Filadélfia é amor entre irmãos. Muito bom. Para a gente definir melhor o que é essa igreja e os períodos, né, pelos quais ela passou, a gente vai usar aqui uma estratégia de palavra-chave e aí o Gerson vai dissertar sobre essa palavra-chave. A primeira palavra-chave que eu separei aqui foi, Gerson, porta aberta. Sim, quando você pega a história de todas as igrejas, de todos os períodos da igreja, até esse período, nunca você vai encontrar uma difusão do evangelho tão efetiva. A igreja de Filadélfia, ela começa no século XVIII, o período correspondente às características de Filadélfia. E amor fraternal. Veja só. O texto acaba falando da volta de Jesus. Essa pregação, estranhamente, começou com um sacerdote católico, um jesuíta, lá no Chile. Ele tinha um estilo protestante, então? Eu diria que ele tinha um estilo dissidente. Dissidente, entendi. Ele escreveu um livro chamado La Venida del Messias en Glória e Majestade. Foi escrito em espanhol e a igreja de Roma o obrigou a recolher o livro, porque não era o que a igreja ensinava. Ele não estava ali para isso. Agora, Oséias era um sacerdote católico. Uhum. No final da época dele surgiu um pregador protestante, um batista, chamado William Miller, ou Guilherme Miller. A mensagem é a mesma, pessoas diferentes. Por outro lado, o próprio Miller, ele era batista, mas não trabalhava em função da Igreja Batista. Ele trabalhava com um movimento supradenominacional. Tinha gente de todas as religiões e já existia nos Estados Unidos. Então, houve, de fato, um amor fraternal no sentido de tolerância mútua. Não interessa se você é católico, se é batista, se você é presbiteriano ou metodista. Estamos pregando a volta de Jesus. Muito bom. A segunda palavra-chave que eu separei aqui é venho sem demora. Você já até citou que essa igreja, ela se acampou na ideia da volta de Jesus, né? Pois é. Esse venho sem demora tem tudo a ver com os sinais correspondentes que se deram na abertura do 6º selo do Apocalipse e que se deram cumprindo a profecia do Apocalipse 13. Vamos um por um. No 6º selo, João vê um grande terremoto. Nós já falamos na vez passada. Sim. Mas que estamos encaminhando para um só lugar. João vê um terremoto, vê escurecimento do sol, escurecimento de lua, queda de estrelas. E no Apocalipse 13, João vê a ferida mortal da besta sendo curada. Isso aconteceu nessa época. Aliás,
Isso é que despertou. Se esses sinais estão acontecendo, e Jesus disse lá no capítulo 21 de Lucas, que esses seriam sinais da sua volta, capítulo 24 de Mateus, então está na hora da gente pensar nisso. E essa igreja de Filadélfia levou isso a sério e começou a pregar a volta iminente de Jesus. Inclusive pondo data, que é outro assunto, mas de alguma forma eles cumpriram uma outra profecia que está lá no livro de Daniel. Veja, José, eu estou voltando para Daniel. Daniel e Apocalipse são inseparáveis. E não foi a primeira vez que você mencionou Daniel falando de Apocalipse. Você não pode ignorar um e o outro, porque o que separa, na verdade, é o tempo. Mas como a volta de Jesus está depois de ambos, eles apontam para o mesmo evento. Então, houve esse despertamento e, na pergunta anterior que você fez, a porta aberta. Houve uma facilitação, que eu diria assim, circunstancial, para pregar o Evangelho. Esse movimento foi o maior movimento evangélico de pregação na América do Norte. Repercutiu um pouco na Europa, mas, como disse, começou na América do Sul, com o padre Manuel de Lacunza. Muito bom. A última palavra-chave: ninguém ou que ninguém tome a sua coroa. Nesse contexto, vamos tentar colocar dentro dele a igreja de Filadélfia. Olha, se nós identificamos a igreja de Filadélfia com o período do despertamento do cristianismo, nós vamos encontrar, como eu disse, a decepção que esse movimento experimentou no ano de 1844. Miller e seus associados previam que Jesus voltasse no dia 22 de outubro de 1844. Como Jesus não veio, a decepção foi desconcertante. Então, Jesus está dizendo que conserva o que tem, ou não desanima por causa disso. Aliás, o Apocalipse diz também que a decepção significava a descrição de um livrinho que o profeta recebe, o profeta João, apóstolo e profeta, e o anjo diz para ele: come o livro. E ele come o livro. E ele diz que o livro seria muito doce na boca, mas depois no estômago seria amargo. Ou seja, era muito boa a ideia de Jesus estar voltando. Mas a decepção foi intragável. Então Jesus está advertindo: não desanime. Porque o anjo depois falou para o João: isso significa que você deve pregar outra vez. Agora, livre de data, de compromisso, de tempo, que Jesus mesmo disse que não tinha uma data para a volta dele. Então, era preciso não desanimar. E foi providencial esse aviso, porque muitos desanimaram. E quem desanimou perdeu a sua coroa, ou seja, perdeu a sua recompensa. A esperança dele ficou falida e eles nos desesperos. Muitos deles faleceram em desespero, faleceram incrédulos, não tinha mais a capacidade de aguardar a volta de Jesus. Então a gente vai fechar essa participação de hoje tentando associar os eventos, a igreja de Filadélfia e as igrejas atuais, porque da vez passada a gente fez isso, né? O que eles fizeram que a gente não deveria fazer e o que eles não fizeram que hoje a gente deveria fazer. Zé, eu não sabia que você ia puxar. Surpresa, né? Surpresa, né? Mas a verdade é que
a maior profecia que está disseminada na Bíblia toda, desde o livro do Gênesis até a última página do Apocalipse, é a volta de Jesus. A volta de Jesus está clara. Ele virá buscar as pessoas que estão do lado dele. Só que quando você chama as igrejas, infelizmente as igrejas, de uma forma tácita, negam isso. Por quê? Porque as igrejas ensinam que o cristão que morre em Cristo vai para o céu e o que não morre em Cristo vai para o inferno. Ora, se Cristo vai voltar e a pessoa já foi para o céu ou já foi para o inferno, qual é o sentido que tem a volta dele? Nenhum, né? Não tem sentido nenhum. Ele vem aqui o quê? Passear? Ver o que ficou? Não, não é assim. Então, infelizmente, nesse contexto, as igrejas, ainda de algum tempo para cá, as igrejas têm falado em volta de Jesus, mas não como uma bandeira que sustenta. Paulo chama isso de a bem-aventurada esperança, mas as igrejas não têm levado isso a sério. Muito bem, vamos aprender sempre. Deus, a Bíblia e a Ciência com Gerson Pereira. A gente tem um novo encontro marcado, né? Vamos sim. Aliás, este novo é a última da série de cartas, da série de igrejas. Das 7 cartas. Das 7, né? são das 7. 7 cartas. 7 é um número muito recorrente no Apocalipse. Em 7 igrejas, 7 bem-aventuranças, 7 pragas, 7 taças, 7 trombetas, 7 anjos. Número 7. Muito 7. E vamos aprender muito. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos conversando e vamos nos entendendo. Quem o nosso professor é a Bíblia. Não tem como não entender. Deus, a Bíblia e a Ciência nos acompanhe.